Olá, turma! Hoje a gente vai falar sobre o movimento uniformemente variado, o MUV. Principais características do MUV. A principal característica dele, a primeira, seria que a velocidade ela é variável, ela não é mais constante. Segunda é que a aceleração agora ela existe, ela não é nula e ela é que é a constante. Primeira equação que você tem é a equação de posição, ou seja, a equação de posição porque começa com a letra S, que vem do space. Aqui você tem uma legenda sobre o que significa cada letra, porque essa aqui é a famosa fórmula do sorvetão. S significa posição final, em metros. S0 significa posição inicial, também em metros. V0 é a velocidade inicial em metros por segundo. Esse T, tanto aqui do início quanto aqui do final, simboliza tempo gasto, que tem que estar em segundos. Esse A sobre 2 simboliza a metade da aceleração média, que tem que estar em metros por segundo ao quadrado. Como é uma equação de segundo grau, o seu gráfico de posição vai ser uma parábola, feliz ou triste. A gente vai analisar logo mais. Aqui você tem alguns lembretes que são muito importantes para você alterar a unidade. Primeiro deles seria em velocidade. Se você tem que passar uma velocidade que está em km por hora para metros por segundo, você divide esse valor por 3,6. E de metros por segundo para km por hora, você faz o contrário, que é multiplicar por 3,6. Você também pode precisar da tabela de conversão de unidade, de deslocamento ou distância. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro nessa ordem. Se eu pedir sistema internacional, você tem que sempre passar para a unidade de metros. Aqui você precisa também de 3 informações, que 1 hora tem 60 minutos, 1 hora tem 3.600 segundos e 1 minuto tem 60 segundos. Tendo essas 3 frases aqui, essas 3 igualdades, você tem como transformar qualquer unidade que eu te der em sistema internacional, que no caso seriam os segundos. Aqui uma coisa muito importante para você resolver é que quando eu menciono origem ou origem dos espaços, isso significa que a posição que eu estou mencionando é a de 0 metros. É a posição que a gente começa a contar. E aqui você tem uma equação matemática, uma equação de segundo grau, em que seria y igual a ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Isso daqui em física, você passa a ter que o y vira s. Isso daqui é a sua equação de posição, ou seja, é o sorvetão. Só que pela ordem, ó, eu coloquei para comparar a primeira matemática com a segunda física, você tem o sorvetão aqui, só que eu coloquei do lado oposto. Aqui o t ao quadrado é o primeiro termo, depois vem o t elevado a 1 e o termo que está sozinho sem t, que é o S0. Continua sendo o sorvetão, tá? Então, S igual a sobre 2 vezes t ao quadrado, mais V0 vezes t, mais S0. Lembrando que a posição inicial, S0, é sempre o número que está sozinho, a velocidade inicial está sempre junto com t elevado a 1 e a metade da aceleração está sempre acompanhando t ao quadrado. E aqui, comparando as suas equações, comparando a primeira matemática com a segunda física, quem é o seu A? Esse A aqui simboliza coeficiente, que está acompanhando o seu termo ao quadrado, que está no mesmo lugar da minha aceleração dividida por 2. Ou seja, o coeficiente A é igual a metade da sua aceleração. O B, que está acompanhando o seu x elevado a 1, que na física é o t elevado a 1, o B está no lugar do V0. Então, o seu B é a sua velocidade inicial. E, por último, o C é o número que está sozinho, que, por comparação, é igual ao seu S0. Então, o C é o número que está sozinho, é igual à sua posição inicial na física. Outras 2 coisas que você precisa lembrar é que você vai precisar calcular o delta. Delta seria B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E se você transformar esse A, B e C, são os coeficientes da matemática, para a física seria o seu B, por comparação aqui em cima, como a gente fez. O B é o seu V0, então é V0 ao quadrado, menos 4, que é da fórmula. O seu A coeficiente vai virar metade da sua aceleração, A sobre 2. E o C coeficiente vai virar o S0, que é a posição inicial na física. E logo mais você tem o Bhaskara, menos B mais ou menos raiz de delta, tudo dividido por 2 vezes o A. Se você substituir pela física, seria menos V0 mais ou menos raiz do delta que você tem, sobre 2 vezes a metade da sua aceleração. Mas se você lembrar desses coeficientes bem aqui em cima, vai ficar fácil de você transformar uma para outra.
Aqui você também vai precisar, caso você queira, tiver mais facilidade, você pode determinar as raízes de uma equação utilizando soma e o produto. Lembrando que soma é menos b sobre a e produto é c sobre a. O que simboliza utiliza-se para determinar as raízes da equação? É a mesma coisa que utiliza-se para determinar os instantes em que o móvel passa pela origem dos espaços, que é o que eu mencionei aqui em cima, que é a posição 0 metros. Agora eu vou falar sobre duas equações. Equações de velocidade você não tinha no movimento uniforme. E agora, como a gente está no variado, você passa a ter. Primeira equação é V igual a V0 mais A vezes T. A gente costuma chamar essa primeira equação aqui, onde o tempo ele é muito importante, de vovô e vovó ainda tentam. Coloquei uma legenda para vocês, tudo no sistema internacional. V final é em metros por segundo, é a velocidade final. V0 é a velocidade inicial, também em metros por segundo. A, esse aqui é a aceleração média, metros por segundo ao quadrado, e T continua sendo o tempo gasto em segundos. Se você não quiser usar essa fórmula do vovô e vovó ainda tentam, você também pode sempre colocar um triângulo, tá? Não é mais o triângulo DVT, agora é o triângulo ΔV, aceleração média, ΔT, em que cobrindo a letra que eu te pedi, você tem 3 fórmulas, que são essas aqui embaixo que eu coloquei. A aceleração média é a variação de velocidade ao longo do tempo. Variação de velocidade é a aceleração média vezes a variação de tempo. E por último, a variação de tempo é a variação de velocidade sobre a aceleração média. Lembrando que ΔV, que é a variação de velocidade, é sempre a velocidade final menos a velocidade inicial. E ΔT é sempre o tempo final menos o tempo inicial. E a nossa última equação, a segunda equação de velocidade, porque começa com a letra V, é a famosa Torricelli. A Torricelli, você pode perceber que ela é diferente da primeira, porque aqui o tempo é importante. Aqui você não tem a incógnita tempo, não tem a variável física tempo. Então, você utiliza essa fórmula quando você não tem o valor importante de tempo no seu enunciado. Aqui eu também coloquei uma legenda. V sem nada embaixo simboliza a velocidade final, em metros por segundo. Tudo no SI também, tá? V0 ao quadrado é a velocidade inicial em metros por segundo. Esse 2 é fixo da sua fórmula, sempre vai ser 2. Esse A simboliza a aceleração média em metros por segundo ao quadrado. E o ΔS é o deslocamento em metros. Lembrando que ΔS é sempre a sua posição final menos a inicial. E aqui, por último, a classificação do movimento. Lá no movimento uniforme, a gente só tinha classificação de progressivo e retrógrado. Aqui no movimento variado, você tem várias classificações, dependendo do sinal da sua aceleração e da velocidade. Aqui você tem, quando a velocidade é positiva, ou seja, quando o movimento começa sendo progressivo, se a velocidade e a aceleração têm sinais iguais, ou seja, quando a velocidade é positiva e a aceleração também for positiva, você tem que a classificação do movimento seria progressivo e acelerado, porque os dois têm o mesmo sinal. Aqui, se você tem a velocidade e a aceleração com sinais opostos, ou seja, um positivo e o outro negativo, você tem que a classificação do movimento ele é progressivo e retardado. Aqui, a sua segunda possibilidade seria quando a velocidade é negativa. Se a velocidade é negativa, você já considera o movimento sendo retrógrado. Aqui, se a velocidade e a aceleração têm sinais iguais, ou seja, tanto a velocidade quanto a aceleração sendo ambas negativas, você tem que o movimento ele é retrógrado e acelerado. E se a velocidade e a aceleração têm sinais opostos, ou seja, uma negativa e a outra positiva, você tem que o movimento ele é retrógrado e retardado. Coloquei alguns exemplos para a gente fazer. Esse aqui é o primeiro deles, em que você tem que um móvel parte da posição de 0,005 km com velocidade de 36 km por hora. Sabendo que a sua aceleração vale 4 metros por segundo ao quadrado, determine sua equação horária de posição. Se eu quero a de posição, eu quero aquela que começa com a letra S. E sempre no sistema internacional, ou seja, sempre no SI. A primeira mudança que você vai ter que fazer é no 0,05 km, porque a gente sabe que no sistema internacional a distância tem que estar em metros. Eu sei que de quilômetro para metro eu tenho que andar para a direita 5 casas, ou seja, a minha vírgula que está aqui atrás do primeiro zero tem que vir para a direita 3 casas, parando a vírgula atrás do 5. Ou seja, a posição inicial, que antes era de 0,005 km, passa agora a ser de 5 metros. A segunda informação está bem aqui, ó, que a velocidade inicial ela é 36 km por hora.
Sabendo que quilômetros por hora não pertence ao sistema internacional, vamos ter que transformar quilômetros por hora para metros por segundo. Fazendo o quê? Dividindo por 3,6. Então, a minha velocidade inicial seria 10 metros por segundo. Agora, ele pede a equação horária de posição do MOVE, que é o nosso sorvetão. Então, agora é só eu substituir o S0, o V0 e a metade da aceleração por valores, sempre mantendo o S final e os dois T's da minha equação como incógnitas. Eu só quero montar, não quero resolver. Então, posição inicial é o meu 5 metros. Velocidade inicial é o meu 10 metros por segundo. E se a minha aceleração no enunciado é 4, 4 é a aceleração integral. Mas aqui na fórmula ele quer a metade da aceleração. Então, é o 4 dividido por 2. Logo, a minha equação do sorvetão já substituído seria S igual a 5 mais 10 vezes T mais 2 vezes T ao quadrado. Sempre no SI, em metros e segundos. O meu segundo exemplo, você vai precisar analisar também a minha equação de velocidade. Vou colocar aqui para a gente verificar. A primeira delas seria que um móvel obedece à seguinte equação horária de posição. S igual a 3 menos 4 vezes T mais T ao quadrado. Tudo no sistema internacional. A primeira coisa que eu peço para você determinar, letra A é a posição inicial, ou seja, quem está no lugar, que número que eu coloquei aqui no lugar do S0. Letra B, quem é a minha velocidade inicial, que número que eu coloquei no lugar do V0 da fórmula. Letra C, aceleração média, qual o valor que eu coloquei em cima do lugar do A. Letra D, qual é a posição do móvel após 5 segundos. Letra E, os instantes em que o móvel passa pela origem. Lembrando que origem é quando o seu S, você vai substituir bem aqui no lugar do S, o valor 0 metros. Aqui você tem, ele também pediu na letra F, equação de velocidade, ou seja, se o seu tempo é importante, você vai ter que usar aqui vovô e vovó ainda tentam. A letra G, ele quer o instante em que o móvel para. Lembrando que quando o móvel para, a velocidade dele é 0. Ou seja, você tem que montar a equação primeiro antes de fazer a letra G. E a última, que é a letra H, que é a classificação do movimento quando o tempo vale 4 segundos. Para isso, a gente vai ter que analisar o sinal da aceleração e o sinal da velocidade em 4 segundos. Então, vamos começar a resolver. Por comparação, né, que foi essa daqui é a fórmula fornecida para você de posição no enunciado, S é igual a 3 menos 4 vezes T mais T ao quadrado. Por comparação, eu coloquei a fórmula do sorvete embaixo, a literal, que todo mundo sabe, e é só você comparar. Na letra A, ele quer o S0. Que número que eu coloquei no lugar do S0? O 3. É só você colocar a unidade correspondente no SI. Então, S0 são 3 metros, por comparação, compara lá. Letra B, velocidade inicial, menos 4 metros por segundo. Letra C, ele quer a aceleração integral.